Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje a gente tem uma jornada e tanto pela frente, então já vamos direto ao assunto. É hora de desbravar o complexo e honestamente quase labiríntico histórico dos sistemas trabalhista e previdenciário do Brasil. É uma história cheia de idas e vindas, que moldou a própria estrutura da nossa sociedade moderna e que, sem dúvida nenhuma, continua afetando o cenário de hoje. E para a gente entender as raízes profundas de como o país organiza o trabalho e o bem-estar social, essa nossa explicação está ancorada diretamente nos dados e na rica história legislativa que fundamentou tudo isso. Vamos lá? Bom, para a gente não se perder, esse é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, acumulação e equidade, depois, os primeiros passos da legislação, a era Eloy Chaves, a unificação pelo Estado, o orçamento da Previdência e, para fechar, reformas e desafios atuais. Cada uma dessas etapas é essencial para a gente montar o quebra-cabeça inteiro. Ponto 1. Acumulação e equidade. Para estabelecer a nossa principal lente de análise hoje, toda a história da política social brasileira pode ser resumida em um gigantesco cabo de guerra. É literalmente um movimento de pêndulo entre dois grandes objetivos sociais que, na maioria das vezes, parecem puxar a corda para lados opostos. De um lado da corda, a gente tem a acumulação. O que é isso? É aquele impulso contínuo para maximizar a produção econômica, o crescimento, a disponibilidade de bens. Em termos simples, é o motor do progresso. É o esforço de um país para gerar riqueza, aumentar a produtividade, fazer a economia girar. Afinal, sem acumulação, simplesmente não tem recurso novo para distribuir, certo? E do outro lado, puxando a corda, a gente tem a equidade. Esse é o esforço focado em reduzir os desequilíbrios sociais e tentar distribuir os benefícios desse progresso de um jeito muito mais justo para todo mundo. A luta histórica para equilibrar essa necessidade de distribuição com aquele motor de crescimento da acumulação é de verdade a espinha dorsal da história social do Brasil. É o clássico dilema: como gerar riqueza sem afundar na desigualdade e como proteger as pessoas sem travar a economia. 2. Primeiros passos da legislação. Para entender essa tensão, a gente precisa voltar lá para o século XIX. E olha, o cenário não tinha absolutamente nada a ver com o que a gente conhece hoje. A nossa primeira Constituição, de 1824, era estritamente focada no livre mercado. A intervenção do Estado nas relações sociais era mínima, para não dizer zero. A Constituição simplesmente ignorava a questão do bem-estar social, deixando a população inteiramente à mercê da própria sorte, ou da caridade de terceiros. Mas aí o tempo vai passando e a gente começa a ver uma progressão a passos de tartaruga, é verdade, das primeiras proteções. Tudo começa super segmentado. Em 1888 surgem os fundos para os ferroviários, que eram peças-chave para a economia na época. Em 1890 vem um primeiro decreto focado em assistência à infância. Os sindicatos só foram ganhar direito legal de se organizar em 1907. E só lá em 1919 é que sai a primeira lei sobre acidentes de trabalho. O Estado ia tateando, sabe? Atendendo um setor aqui e outro ali, mas ignorando a esmagadora maioria da força de trabalho. 3. A era Eloy Chaves. Mas essa lentidão toda sofreu um baque na década de 1920. É aqui que a gente esbarra num divisor de águas monumental, que basicamente deu à luz o nosso sistema previdenciário moderno. O ano é 1923. Entra em cena a Lei Eloy Chaves, criando as famosas CAPs, as Caixas de Aposentadorias e Pensões. Mas tem um detalhe crucial aqui. Essa lei não criou um sistema nacional unificado gerido pelo governo, não. Na verdade, ela amarrou a proteção social a empresas privadas específicas. Cada empresa organizava a sua própria caixa, começando de novo pelos ferroviários. Ou seja, você só tinha algum amparo se estivesse na folha de pagamento daquela companhia exata. Era um acordo ali, no privado. E quem é que pagava essa conta? Bom, a lei estabeleceu o clássico modelo tripartite de financiamento, dividindo a fatura em 3 partes. Primeiro, tiravam uma parcela do salário do empregado. Segundo, o patrão contribuía com uma parte baseada na receita bruta da empresa. E terceiro, o Estado entrava com uma ajuda que vinha de taxas cobradas diretamente do público que usava aqueles serviços. Esse formato divididinho em 3, praticamente, desenhou o DNA da nossa arrecadação previdenciária até hoje. 4. A unificação pelo Estado. Com o passar do tempo, aquela pulverização das CAPs começou a ficar inviável. Entrando na década de 30, o Brasil passa por um turbilhão político. E é exatamente aí que o governo federal resolve puxar as rédeas e centralizar o controle de todo o sistema de bem-estar social.
Isso aqui ilustra perfeitamente essa virada de chave. De um lado você tinha as antigas CAPs, privadas, pulverizadas, cada empresa com a sua. Do outro surge o modelo dos anos 30, os IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensões. A lógica muda de empresa para profissão. Então passa a ter o Instituto dos Bancários, o dos Industriários, o dos Marítimos e o mais importante, tudo isso agora era controlado diretamente pelo Estado e não mais por um conselho isolado lá dentro da empresa. A partir daí, foi um efeito dominó de consolidação estatal. Em 1931, eles criam o Ministério do Trabalho para gerenciar essa confusão. Em 32, inventam a carteira de trabalho, carimbando de vez a formalidade. Em 43, juntam todo esse mar de leis na famosa CLT. E finalmente, em 66, acontece a mega fusão. Todos aqueles IAPs separados por categoria viram uma coisa só, o gigante INPS. Passo a passo, o governo foi amarrando totalmente os benefícios sociais à carteira assinada. Ainda em 66, tem uma mudança que é peça-chave nisso tudo. Até aquela época, se você ficasse 10 anos numa mesma empresa, você ganhava estabilidade, não podia ser demitido. Só que o mercado achava isso péssimo para a fluidez da economia. A solução? Inventaram o FGTS para substituir essa regra dos 10 anos. O FGTS foi um baita empurrão do pêndulo de volta para a acumulação, porque deu mais flexibilidade para as empresas, mas ao mesmo tempo criou um fundo de sobrevivência para o trabalhador demitido. 5. O orçamento da Previdência. Agora, com o sistema unificado para os trabalhadores urbanos e as populações rurais começando a entrar na conta, a máquina ficou gigante. A gente precisa falar do tamanho financeiro desse negócio, porque os números são astronômicos. Olha só que dado impressionante, 46,6%, essa era a média, ali no meio dos anos 70, do que o dinheiro da Previdência representava frente a todo o orçamento da União. É quase metade. Isso prova o tamanho absurdo do compromisso que o Estado assumiu com a Seguridade Social, formando praticamente um orçamento paralelo dentro do país. E se a gente comparar com o resto do mundo? Nos anos 60, o Brasil gastava uns 8,2% do PIB com políticas sociais. Pode parecer pouco se a gente olhar para os 17,5% dos Estados Unidos e da Suécia, ou os 18,3% da Alemanha. Mas tem um detalhezinho crucial. A renda per capita do brasileiro na época era muito, mas muito menor. Relativo ao nosso bolso da época, a gente gastava bem mais com social do que qualquer modelo internacional previa. É um peso histórico fortíssimo. 6. Reformas e desafios atuais. Obviamente, tudo isso gera uma conta que cresce. E assim, a gente chega nos dias de hoje, entrando numa era de reformas, onde as expansões do sistema começaram a cobrar um preço alto da nossa economia. Acontece que no começo dos anos 70, o grande guarda-chuva de proteção finalmente se abriu para valer. Em 71, o Fundo Rural trouxe o pessoal do campo. Em 72, as empregadas domésticas. E em 73, os trabalhadores autônomos. A rede de segurança finalmente estava abraçando gente que sempre ficou totalmente à margem. Mas essa baita expansão puxou o pêndulo tanto para o lado da equidade que a acumulação voltou a apitar, reclamando do custo para o setor produtivo. Independentemente de qualquer viés político, essa fala de 2018 do então presidente eleito Jair Bolsonaro resume perfeitamente esse atrito histórico. Ela escancara aquela tensão que a gente falou no começo, a vontade de proteger as pessoas com direitos versus a necessidade matemática de aliviar os encargos para a economia conseguir respirar e gerar riqueza. E é para tentar domar esse atrito que os ajustes recentes viraram rotina. A gente teve a criação do Funpresp em 2013, exigindo previdência complementar para o serviço público, e essas regras de transição super complexas que vão subindo a régua da aposentadoria até chegar no 90-100 em 2026. Tudo isso são tentativas, goste ou não, de fechar as contas de um orçamento colossal e tentar garantir que o sistema não quebre antes das próximas gerações precisarem dele. Então, o ponto central dessa história toda é este. Depois de ver o nosso pêndulo ir do abandono total lá em 1824 até virar uma das maiores máquinas de proteção do mundo, fica a grande provocação. Como é que a gente, como sociedade, vai conseguir equilibrar essa necessidade vital de fazer a economia girar com o direito inegável da população à justiça e proteção social? O pêndulo nunca para de balançar. E entender cada engrenagem dessa máquina é o primeiro passo para a gente conseguir lidar com os desafios de hoje. Até a nossa próxima análise.